Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos os irmãos. Hoje nós vamos estar tratando aqui acerca de um tema muito importante para os dias de hoje. E esse tema é os dons espirituais. E nós usaremos aí como texto base a carta do apóstolo Paulo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1, em que ele inicia dizendo ali aos irmãos de Corinto acerca dos dons espirituais. Irmãos, não quero que sejais ignorantes. Bom, aqui nós podemos ver em todo o decorrer de 1 Coríntios, capítulo de número 12, o apóstolo Paulo falando ali aos irmãos da igreja de Corinto acerca da importância de se buscar os dons espirituais. A primeira carta do apóstolo Paulo, nós podemos dividir esta carta em duas partes. Primeiro, do capítulo de número 1 até o versículo de número 6, e depois do capítulo de número 7 até o capítulo de número 16. E então, nesta primeira parte, nós podemos ver aí, do capítulo 1 até o capítulo de número 6, o apóstolo Paulo tratando de temas que viessem a corrigir a igreja de Corinto, pois que era uma igreja que tinha ali muitos problemas e o apóstolo Paulo se preocupava muito com os irmãos daquela igreja, com o corpo de Cristo. Então nós podemos ver do capítulo 1 até o capítulo de número 6, o apóstolo Paulo ali corrigindo os irmãos, pois que ali naquela igreja havia muitas dissensões. Ele até escrevendo ali a carta, ele disse, olha, eu tenho ouvido pelos da casa, pelos da família de Cloé, que há divisões, há dissensões, há contendas entre vós. E ele diz, porque vocês dizem, eu sou de Paulo, outros dizem ali, eu sou de Apolo, outros dizem, eu sou de Quefas, e outros dizem, eu sou de Cristo. E então o apóstolo Paulo ele até diz assim, porventura Paulo foi crucificado por vós? Então Paulo ele corrige ali aquela igreja que estava vivendo uma divisão. Uns gostavam mais de Pedro, outros diziam se gostar mais de Apolo, outros diziam gostar de Paulo, outros diziam que o negócio deles era Cristo. Então Paulo ele corrige nessa primeira parte, ele fala ali acerca das desordens que havia ali na igreja de Corinto, ele explica ali também acerca do espírito mundano que estava cercando e rodeando os irmãos. E o apóstolo Paulo ele até diz, olha, quando eu fui ter com vocês, eu fui ter como meninos que precisam de um leite ainda. E ele diz, o que vocês estão praticando é algo carnal. Quando vocês dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Quefas, vocês estão sendo carnais. Paulo ele exorta nessa primeira parte os irmãos quanto a isso. E ele vem tratar também ali, falando acerca do litígio, que no caso era irmão levando o irmão a juízo por causa de problemas ali da igreja, do cotidiano, do dia a dia, que eles poderiam resolver entre eles, mas ao invés deles procurarem alguém sábio ali na congregação para resolver os seus problemas, eles estavam procurando aí os juízes, pessoas iníquas que nem temiam a Deus, e assim eles estavam, podemos dizer assim, queimando o filme dos irmãos da igreja e assim também desonrando o nome de Cristo. Então essa primeira parte, Paulo ele tira para exortar, para tratar com a igreja. Agora do capítulo 7 até o 16, nós podemos aí ver Paulo tirando dúvidas acerca das questões que haviam pelos coríntios. Então Paulo ele fala ali acerca de casamento, ele fala acerca da liberdade cristã, da adoração pública, como que as mulheres deveriam se portar no momento do culto, de cultuar a Deus. Ele fala também acerca da ceia, porque tinha um grupo de irmãos ali que queria participar da Santa Ceia como se fosse uma refeição comum qualquer. Ele até orienta os irmãos, não é assim. Por causa disso, há muitos fracos, há muitos doentes. O apóstolo Paulo exorta ali os irmãos acerca da verdadeira comunhão.
Ele diz, ó, se você tem fome, coma em casa, porque no momento da ceia não é um momento para você forrar o seu estômago. Mais ou menos isso que Paulo queria dizer. Mas então, quando nós chegamos no capítulo de número 12, Paulo ele começa a falar acerca dos dons espirituais, porque os dons espirituais é algo muito importante para o cristão, é algo muito importante para a igreja, visto que o dom espiritual é uma ferramenta que capacita o crente, o cristão, a realizar a obra de Deus. E ele começa de uma maneira bastante interessante. Ele diz acerca dos dons espirituais. Ele diz, irmãos, que não sejais negligentes. Esses dons espirituais, na verdade, eram algo dado pelo próprio Deus, de graça, gratuito, mediante a ação do próprio Espírito Santo, mediante a ação do Espírito de Deus. E então os dons espirituais, eles viriam sobre aqueles que buscariam para capacitá-los, para testemunhar a Cristo. Porque esta é a função, o propósito do dom espiritual, nos capacitar para anunciar a Cristo. Era capacitar a igreja para anunciar a Cristo. Se bem que também o dom espiritual, como um exemplo, o dom de línguas, ele vem para capacitar a vida pessoal do cristão. Porque quando ele fala, se não há quem interprete, ele está falando com Deus. E o apóstolo Paulo ele diz que essa pessoa ela vai sendo edificada. Mas então os dons espirituais é com propósitos. Né? Nós podemos ver aqui para a edificação da igreja, para anunciar a Cristo e também para a edificação especial, pessoal, aliás, como no caso do dom de línguas. Então, logo nós podemos ver aqui que os dons, eles têm que ser buscados. O apóstolo Paulo, ele diz isso. Ele diz, olha, não negligenciais. Agora, veja bem, nós não podemos confundir os dons espirituais com uma habilidade natural, porque às vezes é muito confundido. Às vezes você vê lá uma pessoa que ela toca um instrumento, não é que necessariamente ela tem um dom para tocar o instrumento, mas ela tem uma habilidade, porque ela pega ali o instrumento, ela começa a tocar ali alguma coisa, aprende algumas notas, e ela vai aperfeiçoando, aí consegue tocar uma canção, depois vai se aperfeiçoando, toca uma outra canção mais difícil, depois vai aprendendo as notas, e então logo essa pessoa ela consegue pegar ali uma música só de ouvir. Por quê? Porque ela se aperfeiçoou. Então é uma habilidade natural, que muitas das vezes pode até vir de pai para filho. Tem pessoas que às vezes cozinham muito bem, é uma habilidade que essa pessoa tem, começou ali fazer uma comida e gostou, foi se aperfeiçoando. Hoje em dia tem pessoas que até abrem restaurante porque cozinham muito bem. Então é uma habilidade natural que aquela pessoa adquiriu. Tem pessoas que às vezes trabalham com crianças, com jovens, ela tem ali uma certa habilidade e ela foi trabalhando, se esforçando para melhorar naquilo ali. Mas nós podemos ver que tratando-se de dom espiritual, os dons espirituais, não tem nada a ver com as coisas humanas, não tem nada a ver com o aperfeiçoamento humano, mas os dons espirituais, como já diz, é algo espiritual, é algo sobrenatural, que o próprio Espírito Santo opera e age na vida do crente. É algo espiritual, é algo que não pode ser explicado, é algo que é imensurável, é algo que vem de Deus, que vem do Senhor, que você não esperava, mas que você buscou e Deus, pela sua infinita misericórdia, concedeu a você. E Paulo ele diz aqui, olha irmãos, não sejais ignorantes. Por que não sejais ignorantes? Naquela época ali em Corinto, existiam muitos filósofos que andavam ali naquela cidade, em Atenas também. A Grécia sempre foi um berço da sabedoria humana.
Inclusive, muitas coisas que nós aprendemos hoje vêm lá da Grécia Antiga, né? Mas existiam muitos filósofos ali em Corinto, né? Buscando sabedoria humana. Eles debatiam ali a filosofia, sabedoria entre eles. Mas o apóstolo Paulo ele usa isso para falar ali à igreja que eles tinham que se preocupar. Eles não poderiam negligenciar os dons espirituais, né? Muitos buscavam a sabedoria dos homens, mas não eram entendidos nas coisas espirituais, entendiam pouco das coisas espirituais. E Paulo ele diz assim, olha, não negligencie as coisas espirituais, não ignorem. Não adianta você ostentar um conhecimento, mas não buscar os dons de Deus. Certa feita, Paulo ele até diz que a sabedoria de Cristo, a pregação do Evangelho, é loucura para a sabedoria desse mundo. Né? Que Deus ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, para confundir a sabedoria dos homens. Então Paulo ele orienta, não negligencie. Se quiser ter sabedoria humana, tenha, não há problema nenhum nisso, mas não negligencie os dons espirituais. E ele fala no versículo de número 4 e versículo de número 6, até chegar no versículo 6, das diversidades de dons, de ministérios e operações do Espírito Santo. Mas ele diz que é Deus quem opera tudo em nós. É Deus quem opera tudo em todos. Então perceba, há variedades de dons, há variedades de operação, de ministérios, de manifestação do poder de Deus. Mas é Deus quem usa a tudo e a todos. Porque o que acontece? Nem todos na igreja terão todos os dons. O apóstolo Paulo ele fala, ele dá uma lista ali de dons, mas nem todos terão o dom de línguas, nem todos terão o dom de fé, o dom do conhecimento da palavra, nem todos terão aí o dom de milagres, nem todos terão